Você não falou que me chamou a atenção, porque eu acho que o atleticano ele odeia, né? Tem alguns jogadores que, porra, eu vou perguntar pra ele, mas eu vou falar os meus primeiros. Cara, o Wellington Paulista, pra mim, top 1 jogadores, assim, que eu... Puta, velho, esse... Cara, não jogava nada, às vezes, contra o clássico, golaço do Wellington Paulista. Era sempre assim, a arena já caiu. Caralho, esse fazia gol pra caralho no Atlético. Chato. Completa aí pra mim assim aqui, ó. Wellington foda, Paulista. Esse é... Como é que é? Fala, Não, fala aí. não, não. Fala aí, Luizão. Tô de boa, tô de boa. O Wellington Paulista. Tinha o Dagoberto também, um cara que... Roberto Monstro. Mas nessa época aí, a dupla de ataque era o Wellington Paulista e o Anselmo Ramon. E teve o Alisson também. O Alisson, o Anselmo Ramon. Mano, eu era muito fã do Wellington Paulista, velho. Eu sou até hoje, tá? Inclusive, teve uma vez que ele tava jogando na Chapecoense lá, que ele foi fazer um treino lá, foi fazer um treino na Toca, e ele pegou e foi. Aí eu falei, pô, tem que tirar uma foto com o Ellen Gol. Eu era muito fã do Wellington Paulista. E ele é realmente, mano, ele é aquele atacante grosso. E ele é aquele cara. Mas ele tá ligado que ele é grosso. E ele é aquele cara que muitas vezes ele entra na pilha do jogo, tomava muito cartão besta, muitas vezes ele era expulso por causa de bobagem, que ele às vezes perdia a cabeça ali, mas ele era matador, velho. O Wellington Paulista naquela época ali, ele era matador. E mais ou menos, né, nessa época também tinha um cara que você falou de um ídolos recente, né? Ó, eu vou te falar um cara que, pô, o cara jogou bola demais no Cruzeiro. A torcida tem um carinho enorme por ele, mas ele nunca ganhou nada e nunca jogou no Mineirão. Quem? O Montijo. Fala dele. Esse é brabo, nossa. Esse aí foi... Montijo é brabo. Não, esse jogou demais. Kleber Gladiador também acho que tem uma história legal no Cruzeiro. Um cara... O problema é que ele foi marcado com a final, né? Da Libertadores que perde pro Estudiantes. E teve uma outra situação na Libertadores do Kleber também, que ele foi um Cruzeiro de São Paulo que com 5 minutos de jogo ele é expulso e fudeu o Cruzeiro. O Henrique também é ídolo, ou não? O volante. Mano, eu vou te Porque falar... assim, ele ficou muitos anos no Cruzeiro. Cara, eu tenho o Henrique hoje, ele é gerente lá do Pouso Alegre, um time do interior. Eu tinha uma amizade com o Henrique e trocava muita ideia com ele. Eu tinha, né, um respeito muito grande pelo Henrique e ele por mim. E eu sei que isso acabou. Eu sei que ele tomou uma raivinha de mim aí. Inclusive, teve um dia, mano, que eu regacei, mano. Eu xinguei o Henrique pra caralho. Aí escuta essa história aí. Tem um restaurante lá em BH, ali perto do aeroporto da Pampulha, chama La Palma. Aí eu fui nesse La Palma, velho, almoçar. Aí tô lá almoçando aquele negócio todo. Aí eu fui pagar. Fui pagar a conta, né? Paguei. Mano, na hora que eu paguei a conta, que tipo assim, que eu virei pra trás, a pessoa que tava atrás de mim era ele. Não sei se ele é casado ainda. Tava ele com a mulher e as minas dele. Tipo assim, ele me olhou, mas a mulher dele me deu uma olhada, tipo assim, sabe quando a pessoa te mata com o olho? Ela sabe quem que era eu? Mas é porque acontece. Eu tive uma mágoa muito grande, velho, quando o Cruzeiro caiu pra Série B. Eu respeito o Henrique, tá? Mas eu tive uma mágoa porque naquele momento, tinha alguns atletas que quando o Cruzeiro caiu, na minha cabeça, falava assim, esses caras aqui não vão abandonar o barco não, irmão. Que era o Rafael, goleiro, que formado a vida toda no Cruzeiro, tá no São Paulo hoje. Nossa, o Fábio. Você virou ainda casaco. O Fábio. O Henrique. O Léo zagueiro. O Léo também. O Léo zagueiro e talvez mais um outro. Pô, Léo, pra mim... Não, o Fabrício não tava mais. O Léo, pra mim, irmão, gigante, tá? Nossa, muito fã do Léo, gigante. O Lucas Silva também. Ainda fiquei chateado porque na época lá. Mas enfim. Só que o que acontece? O Rafael, mano, não é que ele sai do Cruzeiro, ele vai pro Atlético, velho. Porra, mano. O Cruzeiro caiu, ele foi pro Atlético. Aí nessa época, eu segui o Rafa me seguia, tal, e eu era comentarista da 98. Aí eu lembro disso como se fosse ontem. Eu defini, eu falei assim, Rafael, você pra mim é um traidor. Eu falei com essas palavras. Aí, tipo assim, passou um tempo, eu vi que já nem me seguia mais no Instagram. Mas eu usei esse termo. Você pra mim é um traidor. O Cruzeiro cai pra Série B, irmão, você vai pros caras. Aí morreu pra mim ali o Rafael. Vai, você fez o São Paulo pra lá. E aí tem o Henrique. Pô, o Henrique era o capitão, irmão. O Henrique era o capitão. E depois, aí, beleza, ele pega e sai do Cruzeiro e vai pro Fluminense. Aí, quando aconteceu isso, eu falei, que isso, mano? Porra. Porque você sabe qual que é o problema de você jurar amor? É esse, cara. Porque se você virar e falar assim, não, sou profissional, pá... Então, beleza, irmão, você é profissional. Caiu aqui, vou pra lá. Agora, quando você fala que você ama, que é o amor da sua vida, que é o clube do seu coração, que você mata e morre, porque eu sou cruzeirense. Então, irmão, peraí, então você está colocando uma condição, você está colocando uma condição que ela não pode ser maior que o dinheiro, não pode ser maior que ela.
Entendeu? Porque eu te amo. Pô, eu tô namorando com alguém, eu te amo. Tá, eu te amo, mas se outra pessoa pedir pra namorar com você, vou te pagar mais, ou vou te dar uma vida melhor, você vai deixar de me amar, vai amar ele também? Por quê? Não, porque a condição dele é melhor. Então não fala que você ama, irmão. Fala assim, ó, eu quero alguém que me dê uma boa condição. Entendeu? E foi o que aconteceu, velho. E ele pegou e foi pro Fluminense. Aí eu fiquei chateado pra caralho. Aí nesse meio tempo aí, o Sérgio Rodrigues assumiu o Cruzeiro e tal, aquele negócio todo lá, uma confusão danada. E aí, uma das primeiras coisas que o Sérgio falou assim, não, nós vamos trazer o Capita de volta. Vamos trazer o capitão. E nessa época lá, que o Sérgio era aparecido para um caralho. Não sei se você lembra, né, o presidente do Cruzeiro, né? Ele era o presidente do Cruzeiro, o presidente do Cruzeiro que tinha um vídeo dele indo pro vestiário, vestindo roupa de jogador, calçando meião, colocando roupa para bater pênalti no Fábio. Então, meu Deus, mas enfim. Né? Aí tinha esse abençoado lá do Sérgio. E aí nessa época tinha a live do presidente. Você lembra disso? Que ele aparecia lá todo bonitinho. Cabelinho pra trás. E aí, gente, vou contar. Jesus amado. Eu achava que ele era o Raul Gil do Cruzeiro. Aí, beleza. Aí eles foram programados que o Henrique ia voltar pro Cruzeiro e que nessa live o Henrique ia ser apresentado. E eu lembro como se fosse ontem. Que ele ainda falou assim, ó. O Henrique vai contar pra vocês tudo o que aconteceu. Então, assiste a live que ele vai falar qual foi o que aconteceu. Aí eu falei, caralho, eu quero saber. Agora ele vai falar. O que aconteceu que você sabe, irmão? Aí beleza, aí fomos pra live. Eu tô vendo a live e tal, não sei o quê. Aí veio o Henrique falar. Aí o que o Henrique fala? Passa, a live tá no canal do Cruzeiro, só pegar e falar assim. Ah, eu não tava me sentindo bem, tal. Naquele momento eu achei melhor sair. Aí eu falei, irmão, vai tomar no curso. Sabe, eu achei que o cara ia falar. Sabe por quê? Mano, você deve alguma coisa, por exemplo, um exemplo. Henrique, você deve alguma coisa pro Thiago Neves, pra Dedé, pra Edilson? Você deve? Não deve. Pô, irmão, eu saí pelo seguinte, eu tava acontecendo uma situação no Cruzeiro, é claro que às vezes não poderia falar de forma aberta, falei assim, ó, mas depois eu vinha saber, do meu jeito, né, que tem uma panela lá, que a coisa só funciona se for assim, pá. Pô, e realmente tinha isso no Cruzeiro, tinha uns caras lá, irmão, os caras eram foda, só que não, ele falou que ele quis sair, aí eu falei, não, então vai pra merda. Entendeu? Entendi. Falando disso, eu queria perguntar sobre ele. Fala, Zezé. Bom dia, cara. Essa história, cara, quando caiu, como, assim... Quando caiu, eu falo assim, né? Quando ela veio à tona. Como foi isso, cara? Porque, assim, pô, Zé Pereira era um cara icônico no Cruzeiro, assim, né? Ainda é, sempre será. Sempre será. Mas, assim, ele é o cara... Ele e o Alvimar eram os caras de 2003, que a galera adorava no primeiro momento, e depois aconteceu isso. Cara, como foi isso do Fala Zezé e, porra, como pro Cruzeirense em si, né? E pra essa galera também do Cruzeiro. Foi a gota d'água, né? Foi a gota d'água. Ali o torcedor cruzeirense falou assim, então você quer fazer a gente de otário? Então pera aí. Ali foi a gota d'água. Foi Fala Zezé, foi o pênalti lá no Havaí, né? Foi o CSA. CSA. Nossa senhora, mano, meu Deus do céu. Se não ganhar do CSA, pelo amor de Deus, né? Entendeu? Léo Gamalho, era o terror do Cruzeiro, né? Do CRB. Nossa, isso, velho. E eu acho que tá no Mirassol, não tá? Tá, ele é viciado em subir da Série B pra Série A. Pô. Não, deixa ele quieto lá com aquele cabelinho dele lá. Mas aquilo ali naquela época, mano, aquilo ali foi muito grande, né? Questão de chacota. E eu falei isso num outro podcast que eu fui, e viralizou muito. Pra mim, o Thiago Neves é um dos caras mais burros que tem. Ele foi muito, sabe? Porque eu sei, às vezes, da dificuldade que você tá tendo de um salário ali, de alguma coisa que tá acontecendo. Só que aquele Cruzeiro, mano, ele tinha condição de ser campeão da Libertadores, ser campeão da Copa do Brasil. Pô, e outra coisa, você tem, cara, não é porque o clube tá agindo errado que você tem que agir errado também. Você tem 1 milhão de coisas, velho, que você pode fazer para poder tentar resolver as coisas de uma maneira melhor. O Thiago Neves, para mim, ele era, como você perguntou, ele era para ser um dos maiores ídolos recentes da história do Cruzeiro. E ponto final, irmão. Toda final, ele jogava, ele metia gol. Se ele metia gol, ele dava assistência. E ele sempre entrava na mente dos caras, velho. Pô, o Thiago Neves entrava na mente dos atleticanos, era absurdo. Com aquelas piadinhas, com provocação, com as zoeiras que ele fazia. E ele entrava em campo e resolvia. Então aquilo ali pra gente foi foda. E eu fico vendo, mano, eu tenho nojo desses caras quando vai nesses podcasts e fica falando, velho. Você pode ver aqui, ó. Você pode botar o Thiago Neves no podcast, você pode botar o Edilson no podcast, você pode botar o Dedé no podcast, você pode botar todo mundo no podcast. Você pergunta pra todos esses caras de tudo. Não, aconteceu isso, salário. Ninguém fala, eles não falam deles mesmo, mano. Não, eu joguei mal pra caralho. Pô, fui mal. Foi todo o entorno. Pô, não tava bem. Pô, o vestiário. Não, a culpa nunca é dos caras. Então, assim, com todo respeito, assim, eu quero que esse cara vá tudo pra puta que pariu, velho.